E agora eu vou trazer o quarto vídeo, os bastidores da morte de Elvis, introduzindo o livro do Dr. Nick, The King and Dr. Nick. E aí quando vinha um outro vídeo, víamos um outro ponto de vista, com mais detalhes, com detalhes que não foram ditos no outro vídeo. Então hoje finalmente vamos avançar além da história no ponto em que Elvis é encontrado morto. Vamos passar deste ponto, ok? Então eu vou pegar o ponto onde Nancy Hawkes, depois de avistar o corpo de Elvis, ela desce as escadas em desespero à procura de ajuda. E ela encontra Alstrada subindo. Então, pessoal, a partir daqui, vamos ao texto. Ou vamos aos textos. Iniciando com Inside Graceland, Nancy Hawkes. Correndo tão rápido quanto eu podia, voltei e desci as escadas. Como eu disse, né? Ela foi chamada por Ginger, avistou o corpo do Elvis caído e ela voltou. Correndo tão rápido quanto eu podia, voltei e desci as escadas. Eu fiquei muito aliviada ao ver a Alstrada entrando pela porta dos fundos. Vendo o pânico nos meus olhos, ele soube imediatamente que algo estava errado. Enquanto isso, Ginger ficou lá na suíte. Agora eu volto no livro da Ginger. Al correu escadas acima. Já é Ginger contando, ok? Encontrando-o no corredor, eu gritei: eu acho que há algo muito errado com Elvis. Nós corremos para o banheiro. Quando Al viu Elvis, ele mencionou algo sobre um kit de pressão arterial e correu para a mesa de cabeceira de Elvis, tendo eu em seus calcanhares. Inclinando-se, ele abriu uma porta. Quando olhou dentro do armário e viu que estava vazio, corremos de volta a Elvis. Al imediatamente interfonou para o andar de baixo e eu percebi que Joe estava na casa quando Al perguntou por ele. Momentos depois, Joe apareceu na porta do banheiro. Não querendo estar no caminho, ajoelhei-me para o lado, enquanto ele e Al viravam Elvis de barriga para cima. As pernas de Elvis permaneceram em posição curvada. Seus pés não tocavam o chão. Você vê aqui, pelo que ela diz, que a rigidez cadavérica já havia apropriado o corpo de Elvis. Al e Joe ergueram um pouco mais em direção ao centro do banheiro e deitaram-no na frente do balcão. Fui para mais perto de Joe quando começou a bater levemente no rosto de Elvis. Elvis, respire! Ele repetiu com urgência, enquanto Al pressionava o peito de Elvis. Al e eu juntos implorávamos para Elvis respirar. Então Joe mencionou ligar para o Dr. Nicopoulos. Ele se levantou e foi até o telefone na parede. Então, enquanto essa ação acontecia na suíte de Elvis, Joe se levanta e vai até a parede e ele liga para o Dr. Nicopoulos. Agora entra o livro do Dr. The King and Dr. Nick. E vamos saber o que aconteceu pelo depoimento do médico quando ele recebe a ligação. Ok? Então, mesclando mais um livro na história. Dr. Nicopoulos, chamando Dr. George Nicopoulos, anunciou a voz anônima no sistema de comunicação interna do hospital. Ao mesmo tempo, o bip anexado ao meu cinto soou.
O que será agora? Eu pensei hesitante, com a minha mão na fria barra de aço da saída, pronto para empurrar a pesada porta. Posso responder, pensei. Fechando a unidade, o ar úmido naquele dia quente, fumegante em Mênfis. Terça-feira, 16 de agosto de 1977. Dr. Nicopoulos. Chamando Dr. Nicopoulos. Mais vibração em meu pager. Dr. Nicopoulos. Chamando Dr. George Nicopoulos. O pager pessoal no meu cinto soou um bip pela terceira vez. O que está acontecendo no mundo? Perguntei-me, dirigindo-me ao telefone mais próximo e inserindo o número. Aqui é o Dr. Nick, eu disse firmemente no receptor, sabendo que logo estaria indo na direção da chamada Graceland, a casa do meu paciente famoso, Elvis Presley. Dr. Nick, a voz frenética e inconfundível de Joe Esposito, road manager de Elvis, nascido e criado em Chicago, que raramente perdia a calma. Você precisa vir rápido. Aconteceu algo com Elvis. Acalme-se, Joey, respondi automaticamente. Joey continuou correndo através de sua mensagem. Eu acho que ele teve um ataque do coração. Ele está respondendo? Perguntei, tentando esconder a minha preocupação. Joey fez uma pausa por alguns segundos, depois respondeu. Sim. Quando tentamos virá-lo de costas, ouvi sua respiração. Suspirei aliviado. Antes que eu pudesse dar instruções, Joey interrompeu. Você precisa chegar rápido. Ele repetiu em uma voz trêmula. Eu chamei uma ambulância. Da minha parte, eu bati colocando o receptor com barulho de volta ao gancho. Elvis estava muito bem de saúde, portanto, esse episódio não me preocupou. Não esperava que nada grave estivesse acontecendo, especialmente nada terminal. Como eu não tinha outros detalhes, tentei rever o que eu sabia. Eu tinha estado em Graceland para ver Elvis na noite passada e tinha partido por volta das 10 horas, quando Ginger Alden, sua namorada, a atual rainha da beleza, entrou para acompanhá-lo ao dentista. Pessoal, aqui o Dr. Nick comete um pequeno erro. Na verdade, a irmã de Ginger, Terry, é que era a Miss Tennessee, ok? Como de hábito, o dentista se preparou para se acomodar ao horário noturno de Elvis. Quando eu falei com Elvis mais tarde, por volta das 2 horas da madrugada, o dente ainda doía. Naquele instante ele parecia muito nervoso. Sua conversa era incoerente. Ele murmurava como se estivesse aflito e não sabendo se expressar no momento, ou como se alguém estivesse ali na escuta. Ele disse que queria jogar squash, já que estava tenso desde a recusa de Ginger em sair em turnê com ele. Eu pensei que jogar squash podia ser bom para ele. Eu também queria que ele tivesse uma boa noite de sono antes de partir para a turnê. Talvez fosse tudo que havia acontecido. Elvis simplesmente se desgastou. Ao mesmo tempo, eu sabia que Joe não era definitivamente um alarmista, mas sua voz parecia ansiosa de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. Certamente, na hora em que eu chegar a Graceland, tudo vai estar bem, pensei, tentando manter meus olhos e minha mente no caminho de 9 quilômetros. Eu estava muito familiarizado com a rota que estava fazendo. Um passeio de 15 minutos, respeitando o limite de velocidade de 60 km por hora. Não demorei 10 minutos. Minha mente começou a correr meticulosamente uma lista de tudo o que tinha acontecido a Elvis no passado que poderia se aplicar à situação que eu poderia encontrar, como uma crise. Considerei as medicações diferentes que ele estava tomando e qualquer efeito colateral ou interações que ele podia estar passando, já que Elvis tinha decidido jogar squash.
Lembrei do dia em que tive que fazer uma ressuscitação cardiopulmonar em um jogador que caiu na quadra de squash. Essa situação teria sido improvável para Elvis, porque ele não jogava duro quando fazia dupla com Ginger. Ela era nova no esporte. Elvis estava em sua habitual dieta pré-turnê. Em sua maior parte, bebidas diet, gelatina diet e picolés. Eu tinha advertido-o que apenas com isso em seu sistema ele poderia desidratar. Talvez tenha acontecido isso. Se Elvis tivesse desidratado, isso poderia ter alterado os seus eletrólitos e feito o seu nível de potássio cair. No pior dos casos, pode criar um evento cardiovascular. Apressei-me para além do aeroporto comercial com seu tráfego de início da tarde. Planejávamos sair um pouco depois da meia-noite do Memphis Aero, o aeroporto privado da cidade, no jato de Elvis, o Lisa Marie, para Portland, Maine, a primeira parada de sua turnê de 12 dias esgotada. Sempre que chegássemos ao aeroporto para sair em turnê, os fãs animados e a família sempre estavam lá para uma grande despedida. A única coisa que faltava era uma banda de colégio tocando o número de abertura de Elvis, o tema do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Essa música estava sempre em minha mente quando Lisa Marie rolava na pista e ganhava altitude. Apesar do meu breve desvio mental, o eco do "algo aconteceu a Elvis" na voz nervosa de Joe não deixou os meus pensamentos por muito tempo. Finalmente eu cheguei lá, em tempo recorde. Os portões de Graceland já estavam abertos e rodei pelas altas árvores que adornam o passeio circular para carros. Eu podia ver a familiar ambulância com listras laranja do Corpo de Bombeiros de Memphis. Estava sinistramente aguardando na frente da mansão de Elvis, estilo colonial do sul, mencionada simplesmente como a casa. Meu coração disparou enquanto rezava. A situação era mais grave do que eu imaginava. Agora eu retorno ao livro Inside Graceland, de Nancy Hawkes. Então, enquanto toda essa cena acontecia, essa cena do Dr. Nick recebendo a ligação no bip, a chamada no bip, se deslocando do hospital até Graceland, nesse mesmo momento, o que acontecia na mansão? Então vamos voltar um pouquinho, paralelamente ao depoimento do médico, e vamos ouvir o que Nancy Hawkes segue contando em seu livro. Tentando manter minhas emoções sob controle, eu fiquei lá embaixo o que pareceu ser uma eternidade, esperando a equipe médica chegar. Eu observei o monitor acima do balcão da cozinha até que vi a ambulância passando pelos portões e dirigindo-se para a entrada circular na frente da casa. Abrindo a porta da frente, deixei os 2 paramédicos entrarem na sala de estar e direcionei-os até a escada para eles subirem. Um dos paramédicos perguntou em qual lugar no andar de cima eles tinham que ir. Eu disse: coloque a maca sobre suas cabeças, suba as escadas e faça uma curva acentuada à direita. Em seguida, passe pela porta e siga a agitação logo à frente. Agora eu volto no livro da Ginger, Elvis e Ginger. E Ginger diz: Joey e Charlie tentavam forçar para abrir a boca de Elvis, mas estava apertada demais, bem fechada. Sentindo-me completamente impotente, eu só podia assistir e rezar. Eu me senti como se estivesse presa em um pesadelo. Pareceu um longo tempo, mas tenho certeza que foram poucos minutos depois, quando ouvi um barulho na escada.
Olhando sobre o meu ombro, eu vi 2 paramédicos movendo-se rapidamente em direção ao quarto de Elvis. Os paramédicos começaram a reanimação cardiorrespiratória em Elvis, quando de repente Lisa apareceu na porta do quarto. "O que aconteceu com meu pai?" ela perguntou. Instintivamente eu me virei para protegê-la. Eu não queria que ela visse o pai assim. "Nada, Lisa", eu disse, levando-a para longe. Quando eu comecei a fechar a porta do quarto, Lisa disse: "Alguma coisa está errada e eu vou descobrir." Ela escapou pelo corredor em direção ao closet de Elvis. Movendo-me rapidamente em direção à porta do banheiro, eu vi Al de pé e gritei: "Lisa está tentando entrar." Al rapidamente fechou e trancou a porta. Eu sabia que eles levariam Elvis a um hospital em breve. Pensando que eu o acompanharia na ambulância, corri para o banheiro e apressadamente me vesti com as roupas que usara na noite anterior. Depois, corri para o banheiro de Elvis, bem a tempo de ver os paramédicos e os outros homens levantar Elvis em uma maca. Saí do caminho quando eles foram em direção à escada, com Vernon e os outros seguindo de perto, enquanto eu observava os paramédicos levar Elvis para o andar de baixo e sair pela porta da frente. A realidade do que estava acontecendo, de repente, me bateu. Comecei a chorar enquanto a ambulância acelerou para fora. Agora, pelo olhar de Nancy Hawkes, do livro Inside Graceland. Depois de 15 minutos, mais ou menos, eu vi uma agitação quando eles trouxeram o corpo de Elvis na maca. Por causa do seu peso e o espaço apertado, a manobra no topo das escadas não foi uma tarefa fácil. Eu estava de pé na sala de estar quando eles o trouxeram para baixo. Eu notei que ele estava usando um pijama azul, que estava desabotoado e que eles o tinham coberto até o peito com um fino lençol azul. Quando avistei o seu rosto, eu quis virar as costas. Estranhamente, por um lado, ele parecia que estava dormindo. Por outro lado, no entanto, seu rosto estava azul e parecia muito distorcido e não tinha um único músculo em seu corpo que estava se movendo, e ele não parecia estar respirando. Quando eu olho em retrospecto, em meu coração, eu sabia que ele tinha morrido. Enquanto eles carregavam Elvis para a ambulância à espera, que estava estacionada virada para o sul, em direção ao Jardim da Meditação, a corrida para o hospital começou. Al e Joe saltaram para a parte de trás da ambulância junto com um dos paramédicos. O outro paramédico subiu ao volante. Os outros correram para os carros para que eles pudessem seguir a ambulância para o hospital. Quando a ambulância estava prestes a sair, Dr. Nicopoulos, médico pessoal de Elvis, chegou e pulou na parte de trás da ambulância com os outros. Eles fecharam a porta e a ambulância saiu em disparada, descendo pela curva em espiral, atravessou os portões, virou à direita e se dirigiu para o hospital. E agora, para terminar o programa de hoje, eu volto ao livro do Dr. Nick, The King and Dr. Nick, e ele dá o seu parecer. Conforme eu estacionei o meu carro atrás da ambulância, posso dizer que Elvis já estava dentro dele na maca. Apressando-me, pulei na ambulância e procurei uma posição perto da cabeça de Elvis e dos equipamentos de emergência disponíveis.